que os pais estejam atentos, que o Espírito Santo conduza as nossas vidas, que os jovens possam aprender algo tremendo aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Está escutando aí, pessoal? Tudo bem. Deixa eu ligar o apresentador aqui. Pessoal, era só para fazer uma oração e trazer o bolo, mas amém. Agora eu estou igual meu pai. Temos 10 minutos aí, ó, não tem relógio. Tá bom, vamos lá. Pessoal, meu pai me desafiou a trazer essa palavra hoje para a gente falar sobre o reino de Deus e as redes sociais. No início do ano eu já tinha trago uma ministração sobre isso e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Eu vou pular alguns tópicos, porque nosso tempo está curto, mas eu queria falar das partes que são essenciais. Então vamos lá. Aí, não está funcionando? Deixa eu ver. Muito bem. Irmãos, antigamente era muito falado sobre missões na igreja. Todo momento alguém vinham missionários, pessoas faziam escolas de missões, e era um tema bastante recorrente. Hoje em dia eu entendo que esse tema diminuiu um pouco, mas não a importância dele. Hoje eu vejo as redes sociais como um novo campo missionário, um desafio e uma oportunidade. Um desafio porque usar as redes sociais não é fácil, da maneira correta, mas também é uma grande oportunidade de nós evangelizarmos. Vou passando algumas partes mais rápido. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender das redes sociais são o algoritmo, como elas funcionam. E muito do que eu quero falar aqui hoje está ligado a esse ponto. Por quê? As redes sociais, e aí eu coloquei até uma frase em algum dos slides aqui, que diz o seguinte: se você não paga, você é o produto. Como assim, André? Sim, porque tudo hoje é mercado. Como que o dono da Apple está rico? Como que o dono do Instagram está milionário? Se você não paga nada para usar? Porque nós somos o produto. Como assim, André? Explica melhor. Claro. As propagandas, o tempo que você passa no aplicativo é o que monetiza para eles. Então eles precisam que você passe o maior tempo possível no Instagram. Não é que você viciou porque você gosta muito, porque é legal, não, é porque ele foi feito para isso. Ele foi feito para que você passe o maior tempo possível lá. Olha lá o que eu coloquei, ó. Seu objetivo principal é manter a atenção do usuário. E quanto mais engajado você está, mais ele vai ganhar. Agora, olha as informações que eu trouxe aqui. Primeira coisa que ele faz para te engajar: os vídeos têm de 15 a 60 segundos no máximo, porque isso não enjoa. Então você tem ali uma informação, 15 segundos, 30 segundos, no máximo estourando 1 minuto, e aquilo não te deixa enjoado, não deixa você querendo outra coisa. Diferente quando você está lendo um livro, que às vezes são páginas e páginas, e pode chegar um momento que você cansa. Segunda informação que eu trouxe ali, e uma das coisas que trazem mais problemas: o nosso cérebro, ele precisa, e assim como Deus fala para nós meditarmos na palavra, meditar é importante. Só que quando nós usamos as redes sociais, nós quase não meditamos. Por quê? Porque não dá tempo e, além disso, não segue uma linha lógica. Por exemplo, quando você está estudando filosofia, você vai seguindo uma linha de pensamento. Quando você está estudando a Bíblia, tem uma linha de pensamento ali. Nas redes sociais, não. Uma hora aparece um vídeo que te deixa indignado, às vezes alguém morrendo, a pessoa sendo atropelada, um político que você não gosta, aí você fica indignado com aquilo mexe com as suas emoções. Aí, de repente, o próximo vídeo é de comédia, né? Ou é uma coisa legal, uma coisa que você gosta. Então, essa mudança bruta em segundos faz com que você não vá perdendo a capacidade de filtrar, de meditar, de entender sobre aquilo ali. Olha essa informação, que pesado, olha. Um meta-análise é quando você junta vários estudos de várias pessoas, de 27 estudos, revelou que o uso excessivo de internet está associado a uma redução do volume de massa cinzenta em regiões críticas do cérebro, responsável pelo processamento de recompensas, controle de impulsos e tomada de decisão. Então veja bem o que eu estou falando para você agora. Essa mudança constante, essa falta de meditação sobre o que a gente está vendo, faz com que a parte do nosso cérebro responsável por
interpretar, entender, absorver, vai diminuindo, para que a parte de absorção de informações possa aumentar. E isso influencia principalmente no aprendizado acadêmico. Alguém já escutou a palavra brain rot? Eu vi muitos alunos falando sobre isso, e depois eu fui pesquisar. Foi escolhida pelo dicionário de Harvard como a palavra do ano de 2024. E ela tem a ver com conteúdos fúteis, inúteis, que só servem literalmente para queimar o cérebro, ou seja, para derreter. E é o que está acontecendo muito com as pessoas que passam várias horas no Instagram, várias horas na rede. A capacidade de interpretação, o senso crítico, ele vai derretendo. E isso pega principalmente as crianças, tá? É onde eu escuto mais essa informação. Esses dias aí saiu sobre uns bonequinhos de brain rot, bailarina caputina, caputina assassina, não sei mais o que. Irmãos, umas coisas assim, eu não posso usar a palavra que eu queria porque nós estamos gravando, mas absurdas. E é isso que as crianças estão consumindo. E já para ser mais rápido, uma dica que eu te dou é: deixe seu filho passar menos tempo nas telas, certo? Principalmente do 0 aos 3 anos de idade. E quando ele for assistir alguma coisa, eu coloquei uma dica aqui. Essa série chama James Turtle, é daquele mesmo canal que criou o The Chosen. Essa série não é só para criança não, viu, irmão? Elas vão ensinar sobre as leis, mercado financeiro, sobre os direitos universais do cidadão, tudo que você imaginar vai ensinar. E é super interativo. Toda vez que eu passo para os alunos, eles acham o máximo. Então, começar a inverter isso é importante. Tá aqui a frase: se você não paga, você é a mercadoria. Aqui, para ser mais rápido, eu peguei de um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, onde ele faz uma comparação com as dietas mesmo, as dietas alimentares. E vamos pensar na nossa dieta alimentar. Quando eu como comida demais, quando eu como só o que eu gosto, quando eu deixo de lado aquilo que faz bem, mas não me apetece, meu corpo vai ficar mais saudável ou menos saudável? Menos saudável. E isso acontece também com o nosso cérebro. Quando nós não consumimos coisas boas, isso vai acontecendo da mesma forma. Então olha aqui as comparações que eu trouxe. Primeira coisa. Passou 2 anos. Obesidade informacional. Se na comida a obesidade é gerada por você ingerir muito alimento, quando a gente fala da capacidade de sabedoria, de inteligência, de discernimento, o excesso de informação gera obesidade. Olha lá, a era digital nos expõe a uma hiperconexão constante que resulta numa obesidade de informação. Nós somos bombardeados por dados sem precedentes. A todo momento é uma nova informação. Acontecendo lá no Nepal, está acontecendo no Japão, está acontecendo na China. Alguns dizem que hoje você, na palma de sua mão, tem mais poder informacional do que o presidente dos Estados Unidos há 20 anos atrás. Ou seja, é muita informação. Muita informação. E muitas delas, irmãos, não vão fazer diferença para você. Essa é a verdade. André, você está falando que eu tenho que ficar desconectado do mundo? Claro que não. Claro que não. Nosso papel como cristãos, em muitos desses casos, é orar. Porque fisicamente falando, não tem muito o que você fazer. Então, está tendo uma guerra lá, Israel e os palestinos ali, a região. Vai orar, irmão. Vai orar, lógico. Nós temos pastores, nós temos pessoas específicas que vão acompanhar aquilo ali com mais afinco para nos dar um relatório. Mas não adianta você ficar o dia inteiro vendo sobre aquilo e às vezes você nem lembra de orar, porque aquilo não vai te acrescentar. É só um monte de informações, você vai ficando obeso com aquilo, e aí depois você descobre um outro evento em outro lugar, uma pesquisa, você vai enchendo de informação, mas você não medita. Olha a frase do autor do livro, olha o que ele diz: nos tornamos obesos de informação, mas desnutridos de sabedoria. Então nós nunca tivemos uma geração com tanta informação, mas com tão pouca sabedoria. E hoje no mundo, irmão, infelizmente ou felizmente, nós temos que aprender a filtrar. Não dá para você ser especialista em tudo. Não dá para você ser especialista em política, especialista em história, especialista em filosofia, especialista no mercado e ainda dar atenção para sua família, ter um momento de diversão pessoal. Não cabe, porque é muita informação.
Então, começar a selecionar melhor o que você vai ver e meditar sobre isso é a melhor escolha. Segunda coisa que gera: consumo apressado, necessidade da novidade perpétua, né? O ritmo acelerado da informação nos impede de aprofundar e já faz com que o nosso cérebro peça novas informações. Geralmente o vídeo de 1 minuto já nos cansa. Ou quando você vai assistir uma palavra, alguma coisa, você vai lá e já põe no 2x, porque nós estamos com pressa. Nós queremos informação rápida. Uma coisa é você vai estudar para uma prova, algo que seja específico ali, você escutar uma videoaula em 2x, tudo bem. Agora eu vou escutar uma pregação, uma meditação, algo que é para me crescer na alma. Eu ponho no 2x, é um reflexo dessa nossa necessidade de consumo apressado. E por último, como a gente tinha falado no começo, como que o algoritmo funciona? Ele te jogou lá uma imagem, um vídeo. Se você olhou hoje, passou 2, 3 segundos, você já mudou, o que ele vai entender? Você não gosta disso. Então eu e a Kimberly é um exemplo. Agora que nós vamos ser pais, ele manda um negocinho de gravidez, um carrinho de bebê. Aí você assiste, ele fala, opa, peraí, tem uma interação. Ele manda outra coisa, né? Não um seguido do outro, que ele vai testando, né? Um algoritmo muito inteligente. Ele manda outra coisa, depois um carrinho, uma dica de neném, etc. E de repente ele já entendeu. Esse conteúdo ele gosta, ou esse conteúdo eles precisam agora. E aí ele vai te bombardear desse tipo de conteúdo, para te prender o maior tempo ali. Ele viu que você assistiu o vídeo do político X, você gostou daquele vídeo, você viu até o final, você comentou, ele já entendeu. Você gosta do político X. A partir de agora, só vai aparecer vídeo do político X. Ponto final. E qual que é o problema disso? Porque gera em nós a ideia, nós vamos criando uma bolha, e gera em nós a ideia de que todo mundo pensa igual a gente, e que aqueles que pensam diferente é um ou outro, e que estão super errados, e a gente cria essa bolha, porque a verdade ela vai do jeito que a gente quer ouvir. E é ou não é verdade? Muitos de nós, quando recebem um feedback negativo, nós tendemos a achar ruim. As redes sociais, sabendo dessa nossa fragilidade emocional, sempre vai mostrar para nós a verdade que nós queremos. E tudo bem ela mostrar os vídeos que você mais gosta. Agora, quando nós interpretamos isso como a única verdade, ou pensamos que todo mundo pensa daquela maneira, nós vamos criando separação. Olha lá o que Provérbios 23 diz para nós. Compre a verdade e não abra mão dela. E no mundo da informação, para você de fato poder ter chance de chegar à verdade, muitas vezes você vai precisar de fontes diferentes. Esses dias eu estava falando com meu pai, alguém postou um vídeo de um filósofo, né? E aí falou assim, um deputado, tá? Um deputado postou um vídeo de um filósofo, e falou, olha o que o filósofo, que era apoiador do PT, falou. Só que o cara nunca foi apoiador. Né? Eu conheço o filósofo, nunca foi apoiador. Então você tem verdades pela metade, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Vindo às vezes de deputado. Então o que vai sobrar para nós, que temos que trabalhar o dia inteiro, consumir informações? Por isso que é importante você ter um nicho, gostar de uma coisa e se aprofundar naquilo, porque senão você vai consumindo a verdade que você quer, ou a verdade que a rede quer te mostrar. Acelerando um pouquinho, isso, como eu falei, gera polarização, né? As pessoas começam a enxergar o outro não mais como um ser humano, mas como um avatar ali da internet que você tem que destruir de alguma forma. Tá? Olha lá, primeiro, gera desconfiança e desgosto ativo. Ou seja, a internet, que era para ser uma praça pública de debates, passa a ser uma arena, né? Passa a ser um coliseu de combate, onde eu não preciso mais dialogar ideias, mas eu preciso destruir meu inimigo de alguma forma. Né? Esses dias tiveram aí um humorista com um deputado trocando farpas, porque a ideia não é conversar, a ideia é destruir o outro da melhor forma possível, descredibilizar o outro. E aí o usuário, ele deixa de ser visto como um ser humano e ele passa a ser visto como um avatar. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou trazendo essa frase. Isso gera um perigo para a unidade da igreja, porque quanto mais a igreja cresce, irmão, mais vão ter pessoas que pensam diferente de nós. Isso é o óbvio. E se isso for um impedimento para você se relacionar com alguém, ou para você fazer cara feia com alguém, nós vamos ter um problema. Nós temos que entender como corpo de Cristo,
que a fonte de sabedoria, aquilo que nos une é a palavra de Deus. E isso tem que ser a nossa cola, a nossa união. As questões políticas, as questões do futebol, as questões da política pública vão ter visões diferentes. Obviamente que algumas visões ferem a Bíblia, ferem o que nós pensamos. Aí essas tudo bem, essa não dá para compartilhar. Mas nem sempre é o extremo assim. Então nós precisamos aprender a conviver uns com os outros para que as redes sociais não se tornem um motivo de separação entre os irmãos. Porque Paulo já nos exortava em Efésios, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós precisamos levar a paz. Se alguém puder trazer uma água para mim, por favor. Muito bem, vamos passando aqui rapidinho. Eu quero chegar pelo menos na pirâmide aqui, pessoal. Uma reflexão rápida, os meninos aí do vídeo, acho que eu não vou mudar aí para vocês dos vídeos, depois eu posto lá nas minhas redes sociais, vocês assistem, pessoal, para a gente ganhar tempo. Mas a gente teve o assassinato do Charlie Kirk muito por causa dessa questão de nós enxergarmos o outro não mais como um cidadão, mas como um avatar a ser destruído. São 2 vídeos bem interessantes, depois vocês podem ver lá no meu Instagram, eu vou postar mais tarde, onde 2 dos principais inimigos intelectuais dele, aqueles que debatiam com ele, que trocavam farpas, né? Chorando ao saber da morte dele. Por que eles estavam chorando? Porque eles de fato conheciam o ser humano. Eles discordavam em tudo, irmão. Tudo, praticamente tudo. Totalmente oposto. Mas eles sabiam conversar, conviver. Ele dava palco para os debates entre eles. E infelizmente ele veio a falecer exatamente por conta dessa questão. Nós olhamos o outro não mais como um ser humano que tem família, que tem irmãos, que tem filhos, mas nós olhamos eles como um avatar a ser derrotado. E aí, tiveram pessoas comemorando isso na internet, né? Inclusive historiadores brasileiros comemorando porque não conheciam a pessoa, conheciam um avatar. E aí eles acham que eles derrotaram o avatar, mas era uma família, era uma pessoa, que os filhos ali viram aquela tragédia acontecer. E até quando isso vai acontecer, irmãos? Até quando? Hoje nós, como igreja, nós estamos muito lutando pela liberdade de expressão, mas ela vem cada vez mais sendo atacada por todos os lados, né? A gente não quer escutar o outro passa a ser o inimigo, e isso é um problema que infelizmente gera essa desumanização do outro, certo? E aí eu trouxe um comparativo bem rápido. Qual que é a identidade de quem é moldado pelas redes sociais e qual que devia ser a identidade de quem é fundado na relação com Cristo? Olha lá. Ó. Primeiro, a raiz da ferocidade que a gente vê nas redes sociais reside na forma como a identidade da pessoa é construída na era digital. O pastor Tim Keller, teólogo, ele vai explicar para nós que a mídia social se tornou o principal lugar, atenção nessa frase, onde as pessoas constroem e curam suas identidades frágeis através de reações e validações do outro. Consequentemente, um ataque às ideias de uma pessoa passa não só a ser como um simples desacordo, mas um ataque direto ao ser. As pessoas usam as redes sociais para criar sua identidade e para se curar. Isso é terrível, porque ela só se sente validada se os outros validarem ela. E quando algo no mundo real deixa ela triste, chateada, alguém fala alguma coisa que ela não gosta, ela corre para o mundo virtual, porque ali está cheio de pessoas que vão validar ela novamente. Tá? E tanto que o C.S. Lewis tem essa frase: o orgulho não é o prazer de ter algo, mas de ter mais do que o próximo, sendo essencialmente competitivo. Então as pessoas têm se tornado cada vez mais orgulhosas, e se alguém discorda da ideia do outro, isso passa a ser um ataque à própria pessoa e não um ataque à ideia. E isso é o que vem acontecendo. Já quem tem uma identidade fundada no cristianismo, em Cristo, ela é fundada no entendimento que você é um filho de Deus e que você não precisa da validação de ninguém. Você precisa entender, Deus te chamou, Deus te deu a vida, Deus te fez como você é, você não precisa da validação de ninguém, a não ser dele mesmo, certo? Então, em vez de ficar se preocupando com a aprovação dos outros, passe a viver de uma maneira que reflita os valores de Cristo. E aí chegou na parte onde eu queria trazer. Nesse livro do Brett McCracken,
chamada pirâmide da sabedoria, ele vai estabelecer para nós princípios que ele entende que deveria ser a nossa dieta de sabedoria. E aí veja bem, nem tudo a gente vai concordar, e aí é um pensamento que a gente tem que refletir. A gente não tem que concordar com tudo, todo mundo dessa pirâmide dele mesmo, talvez eu inverteria uma posição ou duas. Mas eu achei interessante que ele trouxe e vim trazer para nós. Primeiro, qual que é a base da pirâmide? A base de uma pirâmide é o quê? A parte principal, sim ou não? Aquilo que dá sustento. E o que tem que ser a base da pirâmide? Olha lá, número 1, a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a nossa principal fonte de nutrição. Então, se nós... de toda a criação de Deus, a palavra dele é aquilo que mais pode nos aproximar dele, porque está escrito. É só você ler, interpretar, mas ler. É o mais próximo que a gente pode chegar do entendimento daquilo que Deus quer e daquilo que Deus fez. Em segundo lugar na pirâmide está a igreja. E esse é um ponto interessante. A comunidade local, em carne e osso, Hebreus 10, 24, 25, vai falar um pouco sobre isso, inclusive trazendo a importância de nós congregarmos. Não é congregar porque o pastor, o irmão é dono da verdade, ou porque ele vai falar sempre o que agrada a sua alma, ou porque ele nunca vai falhar. Claro que não. Mas é uma família, uma comunidade. Muitas vezes quando o Estado falha, e o Estado falha muito, é a igreja, as comunidades religiosas que intervêm. Basta você ver aí os centros de recuperação, os abrigos, é a comunidade religiosa como um todo que vai atender essas pessoas. Então, viver em comunidade é fundamental. Não é que você vai para o céu ou vai deixar de ir para o céu porque você vai na igreja, mas é fundamental. Uma vez eu passei uma madrugada inteira discutindo com um amigo meu sobre essa questão da importância da igreja, né? E foram horas ali, tinha pessoas de outras mesas que nós estávamos num lugar público querendo discutir conosco. E foi uma conversa ali muito interessante, porque ele trouxe o ponto de vista dele, tinha coisas para se refletir ali, para pensar, para melhorar, mas ele também escutou o meu ponto de vista, entendeu que o mundo não é só aquilo, porque às vezes a gente tem essa tendência, a gente olha para algo, olha só para a parte ruim, para a parte que não está funcionando e generaliza. Na filosofia a gente chama isso de... a generalização apressada, ou a falácia da generalização apressada. A partir de um problema, você generaliza tudo. Inclusive, nessa questão de filosofia, irmãos, quando eu falei ali do algoritmo, é como se fosse ali a caverna de Platão, né? Você está dentro de uma caverna, você vive uma realidade que é toda manipulada, mas você tem certeza de que aquilo é a verdade absoluta. E se alguém tenta te tirar, você tende até a atacar essa pessoa. E aí eu conversei com meu pai esses dias que nós estávamos precisando criar um curso de filosofia cristã, somente da linhagem evangélica. Católicas eu sei que já tem uns interessantes, né? Estou planejando isso aí para lançar depois. Se você tiver curiosidade, você pode até me procurar, da gente estudar a filosofia desde o começo, mas com um olhar cristão, que eu acho que faz diferença, né? Meditar ali eu acho importante, porque tem muita sabedoria ali também. Então, segundo lugar, a igreja. Terceiro lugar, a natureza. Aqui é onde eu inverteria a tabela, a pirâmide. Talvez eu colocasse os livros antes, mas na visão do autor, o que é a natureza? A revelação da obra de Deus. Quando, por exemplo, eu olho aqui pela janela e eu vejo aquela árvore, irmão, geneticamente falando, cientificamente falando, isso é maravilhoso, né? Milhares de espécies de árvores, de pássaros, montanhas, biodiversidade, e isso é a obra de Deus. É a assinatura da obra de Deus, a natureza. E muitas vezes nós passamos o tempo fechado das nossas casas, nos nossos celulares, e esquecemos de olhar a natureza de Deus. Quarto ponto, livros. Aqui só uma atenção para a gente tomar cuidado com o engajamento profundo em uma única perspectiva. Porque às vezes a gente tem tendência de ler livro só de um autor, de pensar só igual a ele, né? E a gente se fecha para outras obras. Eu, como professor, às vezes eu tenho que ler vários livros ou vários temas de coisas que não me agradam. E isso é importante para gerar senso crítico. Se tudo que você lê, você tende a concordar, tirando a palavra de Deus, está faltando senso crítico, está faltando discernimento. Então, livros nos ajudam a crescer em sabedoria. A beleza aqui seria a arte, a música, escutar um louvor, né? Uma série igual The Chosen, obras que vão nos edificar, vão nos gerar sabedoria.
E por último, no topo, a internet. Seria como se fosse o junk food da alimentação, né? Não significa que você não pode comer, mas tem que ser feito com moderação. Moderação. E hoje em dia as crianças e os jovens tendem a passar mais ou menos umas 6 horas por dia no celular. Então isso é um problema que nós temos que enfrentar. Eu vou pular algumas partes, irmão. Aqui é só um movimento que eu tenho tentado criar, porque o que eu vi nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu vi muita igreja se engajando nas questões políticas, pastores saindo para vereador, para deputado, etc. Isso é importante, mas geralmente isso tem mexido com a parte mais velha da nossa sociedade cristã, né? Isso mexe mais ali com as pessoas de 30 anos para cima, isso gera engajamento com elas, tentar resolver um problema agora. E quando eu olho para a educação, até 2040 nós vamos ter no Brasil um déficit de mais ou menos 235 mil professores. Essa é a perspectiva, certo? Uma crise na educação é uma chance para a igreja. E aí uma coisa que eu proponho dizer, porque eu trabalho em 3 colégios, eu lido com professores o tempo inteiro, e irmãos, realmente não é fácil não, né? As faculdades muitas vezes não preparam o professor da maneira correta, certo? Foca muito em questões, às vezes políticas, às vezes teóricas, esquece de preparar o professor para a sala de aula, então ele chega lá cru, certo? Salas de aula lotadas, o salário não é muito interessante. Ah, André, mas o professor, ele é enviesado, ele tenta ensinar meu filho isso e aquilo. Irmão, falando por experiência, realmente tem um ou outro professor que ele vai lá para fazer isso. Mas a maioria, irmão, é o que ele aprendeu na faculdade, ele só reproduz lá. Não é que ele acordou cedo, 6 horas da manhã e falou, vou lá doutrinar o filho do crente. Não é assim, né? Não é assim. Ele foi trabalhar, sustentar a vida dele, a família dele, né? Óbvio, tem um ou outro, principalmente nas faculdades, que vão lá para mexer com a mente do jovem mesmo. Aí é uma missão de vida. Mas muitos só reproduzem o que aprenderam, né? Então nós temos que começar a valorizar esses profissionais. E quando a gente falou do Charles Kirk, ele começou aquele movimento de debate, de dar lugar para o outro falar e ele responder e tentar chegar num acordo, quando ele tinha 18 anos. Meu pai é prova de que eu venho falando para ele isso desde a época que o pastor lá de Uberlândia candidatou a vereador. A solução para o reino de Deus ser mais relevante na sociedade hoje em dia passa pela educação. Não adianta a gente colocar 3, 4 deputados, 2, 3 vereadores, vai resolver um problema pontual. Nós precisamos melhorar na área da educação. Isso aqui é uma oportunidade, uma missão. De desafiar aí as pessoas a irem para essa área. Às vezes não como atividade principal, mas às vezes uma manhã da sua vida você dedicar à educação, ensinar os princípios cristãos, ensinar da maneira correta. Eu acho que aí é que nós temos a oportunidade, de fato, fazer algo de médio e longo prazo para mudar o mundo. De médio a longo prazo para mudar o mundo. Só que veja bem, irmãos, quando eu falo que sou um professor cristão, e aí já por experiência, você tem que ser o melhor professor possível, porque senão você vai ser perseguido. Eu não sei se a Gisele está aí. Não, não está. Lá no Novo, irmãos, estou lá, provavelmente sou um dos únicos professores que às vezes pensa igual a mim. Mas todo ano, vestibular da UFO, toda humildade do mundo, irmão, é muito estudo. Mas eu acerto umas 6, 7 questões de 8 dos temas. Porque se eu não for o melhor professor ali dentro, eu corro risco. É o melhor professor em conteúdo, você tem que tentar ser, dar o seu melhor. Ensinar sabedoria àquelas crianças. Ter boas amizades com os professores, com a comunidade escolar. Porque literalmente, a igreja para mim é a principal comunidade nossa. Porque nós estamos aqui, somos irmãos, convivemos juntos. Mas a escola geralmente é a segunda comunidade que nós fazemos parte. Então eu vejo aqui uma oportunidade, um movimento para a gente agir, porque os jovens estão carentes de sabedoria, né? Para ir terminando, queria só fazer um desabafo. Estava dando uma aula sexta-feira agora, e aí a gente falando sobre profissões, aí falou a importância do médico, tal, quem quer ser médico. Aí o filho de um médico levantou a mão e falou, não, médico não tem que existir não. Aí eu já ligo o radar, irmão, porque eu já sei das coisas que saem na internet. Né? Eu já sei até quem fala. Falei, como assim? Dei corda. Eu já sabia que ele ia falar, mas eu dei corda. É porque o ser humano ele destrói a natureza.
Ele acaba com as florestas. Não tem que curar o ser humano, não. Tem que deixar morrer tudo. Para o mundo reconstruir. Eu só perguntei assim para ele: irmão, você anda vendo o vídeo do Felipe Neto? Ele já desfaleceu a cara, porque eu acertei na tora. Eu sabia quem falava isso. Eu falei com ele: depois nós vamos conversar sobre essa questão. Mas é isso que acontece, irmão. O filho de um médico, alguém da internet influencia mais ele do que o próprio pai. Temos um problema aí. E aí a diferença é que, irmãos, nós como cristãos temos que tomar cuidado. O Felipe Neto, eu oro pela vida dele. Se ele converteu, tanto de jovem que não converte junto. Eu não oro para acontecer com ele igual aconteceu com outro pensador lá, não. E aí a gente tem que trazer uma reflexão interna. Infelizmente, muitos de nós, se acontecesse algo assim, ficaria feliz, mas não é o caso. Uma pessoa dessa se converte, irmão, uma potência. Nós temos que orar para isso e também tomar cuidado com o que o nosso filho assiste, Pensou seu próprio filho falando isso da sua profissão? É um problema. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Essa palavra aqui eu trouxe bem rápido, não falei todas as coisas que eu queria, mas o que eu quero convidar vocês é nós sermos agentes de transformação, certo? Aqui é um chamado a um arrependimento. Nós temos passado mais tempo nas redes sociais do que nos desenvolver a nossa família, mas também é um chamado para que nós tenhamos um compromisso ser embaixadores do reino, seja nas redes sociais, seja nas escolas, na nossa profissão, onde nós estivermos, certo? Buscar uma vida dedicada ao serviço e à verdade de Deus, amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa reflexão rápida aqui que nós tivemos. O Senhor possa fazer com que isso gere semente no nosso coração, que nós possamos aprender a usar as redes sociais da melhor maneira possível, nós possamos entender que antes de um comentário, antes de uma fala, existe uma pessoa ali por trás que merece carinho, que merece arrependimento, que merece a obra de Deus na vida dela. Nós possamos aprender a ser mais compreensivos, mais assertivos no nosso tratar uns com os outros, nas redes sociais, que nós possamos desenvolver a sabedoria que vem do céu, Senhor. Nós possamos buscar na Tua Palavra a fonte da sabedoria, nós possamos aprender a meditar na Tua Palavra, naquilo que o Senhor fez, na natureza, na Sua obra, que nós sejamos pessoas sábias no mundo da informação. É isso que vai nos diferenciar, é isso que vai fazer com que nós cresçamos, é isso que vai prosperar a nossa vida e o reino de Deus. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou fazer uma pergunta. Som. Pessoal, antes de nós terminarmos aqui, eu não sei se a Ana Clara está aí. A Ana Clara está aí, do William? Está lá no ministério? Podia chamá-la? Que as crianças já vão ser liberadas, Nós vamos orar, irmãos, porque a Ana Clara até tem compartilhado conosco, as lutas que tem sido o colégio. E assim, muitas vezes por parte dos pais, dentro das crianças. A luta que tem sido, Mas aí eu falei para ela: Ana Clara, isso não é uma questão só dos pais, isso é uma questão espiritual, irmãos. Nós precisamos parar de ficar olhando que a nossa guerra é aqui uns contra os outros, É isso que o diabo faz, nos torna instrumentos dele para nos atacarmos, porque uma casa dividida, ela não subsistirá. Então é algo maior, é algo que está por trás. Então, dentro desse desafio do André, eu quero orar pela Ana Clara aqui. É um compromisso de todos nós, irmãos, orarmos pelo Colégio Foco. O Colégio Foco é uma responsabilidade nossa e diante de toda a comunidade cristã de Araguari. Então eu faço parte do conselho de pastores. Os pastores estão de olho, eles sabem que nós gestamos em Deus um escape, nós gestamos em Deus uma semente. Ela é pequena, é uma plantinha já, porque já é a realidade. É uma plantinha pequena, é tenra. Nós precisamos lutar por isso, irmãos. A solução é a curto prazo, André? É a curto prazo a solução? Não é a curto prazo, a solução é a médio, na verdade ela é a longo prazo, irmãos.
Essa questão ideológica que nós estamos vivendo na nossa nação, ela foi construída há 30, 40 anos. O que nós estamos vivendo hoje é resultado de 30, 40 anos atrás, lá no regime militar, nos bastidores, talvez até um pouco antes do regime militar. Então, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas se não começar a cavar o terreno, cavar o terreno, lançar a semente, adubar, cuidar da plantinha, nós nunca vamos chegar lá não, tá? E nós vamos ver os nossos filhos se perdendo nas faculdades, os nossos filhos se perdendo diante dessa armadilha espiritual que está armada diante de nós. O que o André colocou aqui é um desafio para nós, é um desafio para você. Pensa em ser um agente educador. Pensa nisso nessa manhã. Pensa sério sobre isso. Pensa em ser um agente educador. De alguma maneira, de alguma forma. Tem uma lacuna ali. Tem uma lacuna. Se nós não preenchermos essa lacuna, o que não é, que não vai ter um bom resultado, vai preencher. E nós vamos ser penalizados com isso na história. Então assim, eu quero chamar a Ana Clara. Vem cá, Ana Clara. Tem mais alguém aqui do Colégio Foco? Hoje, agora de manhã? Tia Mari está aí. Tem mais alguém? A Sara não está não, né? Não sei se mais alguém do Colégio Foco. Elisângela. Sobe aqui, Elisângela. Vem para cá. Tem mais alguém? O Kevin não está também, né? Tem mais alguém aí? Quem mais? É isso, né? Irmãos, vamos orar por isso, vamos interceder por isso. Eu quero que você levante as mãos. Eu queria que os pastores subissem aqui. Eu queria que inclusive os líderes de célula subissem aqui. Nós estamos diante de um desafio, irmãos. Não é fácil não. O mais fácil é jogar a toalha, a gente ter assim uma atitude de desistência. Não é fácil. Precisa ter resiliência. Nós ouvimos uma palavra da pastora Mônica ontem pela manhã, extraordinária. Nós precisamos de resiliência nesses tempos. Você é da área acadêmica? Você é um docente? Vem para cá, sobe aqui. Se você é docente, vem para cá. Você, mesmo que seja no infantil, tá? Mesmo que seja no infantil, vem para cá. Vem para cá, nós vamos orar. Igreja, nós precisamos de você. Você que está nos assistindo, ore aí por nós. Nós precisamos de você. É uma guerra isso aqui. Não é uma guerra natural. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Existem potestades por trás. É um berço do anticristo que está sendo formado, irmãos. Mas nós somos luz do mundo e sal da terra. O Senhor Jesus falou assim: estabeleceria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está do lado dos vencedores. Você já é em Cristo mais que vencedor. Você pode dar um aplauso aí bem forte. Você está do lado dos vencedores. Está do lado dos vencedores. Então, nós vamos orar. Nós vamos orar. Vem cá, Aninha, nós vamos orar por você. Você quer compartilhar alguma coisa? Nosso tempo já está escasso, mas eu queria um pouquinho de paciência sua. Quer falar alguma coisinha? Bom dia. Realmente é um desafio que é prazeroso também. Quando a gente percebe que nós estamos no caminho certo, quando a gente percebe no coração das crianças, quando a gente percebe no envolvimento das famílias, o desejo de buscar o Senhor e a sua palavra, a gente entende que estamos no caminho certo. Temos muitos desafios pela frente. Queremos expandir, queremos crescer, queremos atender mais crianças. Nós estamos assim, no nosso limite, mas nós precisamos dar passos de fé para alcançar esse propósito maior, porque nós entendemos que uma sociedade, ela pode ser mudada através de uma educação. A educação tem papel fundamental em mudança de uma sociedade. E o que nós precisamos é nos levantar, mesmo em ação, junto com a educação, para transformar não somente mentes, mas principalmente corações. Essa escola é um sonho desses pastores, mas é um sonho nosso também. É um colégio nosso também. E se você ainda não conhece um pouco do nosso trabalho, eu te convido a conhecer.
daquilo que nós trabalhamos aqui com as nossas crianças. Sabe, irmãos, vai lá no ministério com crianças, passeia nas salas lá, porque durante a semana é o Colégio Foco, tem lá o trabalho das crianças. Você fica impressionado, é algo assim extraordinário que está sendo feito com essas crianças, algo maravilhoso demais, sabe? O cuidado, o zelo, o carinho, a direção. Entra no Instagram, usa as redes sociais, entra lá na página do Colégio Foco, segue, porque você vai ser um divulgador, um propagador dessa transformação social. Vamos orar por eles. Levante as mãos para cá. Pai querido, Deus de poder, Deus de autoridade, Senhor Davi, nós queremos orar pela vida do William, da Ana Clara, Senhor, de todos os coordenadores. Queremos orar por cada um dos professores que estão inseridos, meu Deus, nessa tarefa, Senhor, de serem agentes educacionais, construtores, Senhor, oh meu Deus, de mentes sadias. Traga revelação, traga entendimento, traga discernimento. Os líderes de célula, os pastores, nos ajudam. Pai, nós abençoamos agora, abençoamos cada um desses professores, cada um desses educadores. Profetizamos sobre o nosso Colégio Foco, em nome de Jesus, que é um carvalho de justiça que foi plantado, um carvalho de justiça do Senhor, que vai estender as suas raízes, que vai estender os seus ramos, que vai frutificar, que vai produzir sombra a muitas famílias, a muitas vidas, a muitas crianças. Nós declaramos, Senhor, que esse projeto está no teu coração, e por isso já é bem sucedido. Agora ajuda-nos, porque somos falíveis, somos limitados, nos cansamos muitas vezes na batalha. Nos ajuda, sê por nós, seja o socorro bem presente na hora da luta e da tribulação. Renova as forças dos docentes, renova as forças dos coordenadores, renova as forças daqueles que estão à frente dessa batalha. Blinda, guarda, protege, envia os teus anjos, arregimenta-nos, meu Deus, para que amanhã ou depois nós tenhamos satisfação de ver os nossos filhos cursando universidades sadias, universidade, Senhor, oh meu Deus, onde o respeito está lá, onde nós podemos conviver uns com os outros, disseminar ali, Senhor, o amor e não a guerra. Que o Senhor possa nos dar esse presente na nossa geração. Os nossos filhos, meu Deus, venham a experimentar tempos de refrigério. Tempos melhores virão sobre a nossa nação. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor com uma canção, e aí nós estamos terminados. Eu quero que você, assim, sabe, dedique mesmo o seu coração a esse desafio. Abrace o seu irmão, vamos adorar a Ele. Carta escrita. Oh Pai, pressionados, mas não desanimados. Declara essa verdade. Perplexos, mas não desesperados. Você está de pé, meu irmão. Estamos de pé. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Perseguidos, mas não abandonados. Muitas vezes abatidos, mas não o quê? Mas não destruídos. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos de pé. Você está de pé, você está de pé. Não caminhamos, meu Deus amado, pelo que vemos. Aplauda Ele declarando: o que nos move é o que nós cremos. Nós somos o quê? Nação Santa. Meu Deus. Somos a igreja, vivemos por fé. Oh, estamos de pé. A perseguição, a perseguição. A perseguição não parou a igreja. Declaro. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Por quê?
perseguição não parou. A perseguição não parou a igreja. Quem mais? O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Com palmas vamos dizer: o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. ninguém pode parar a igreja do Senhor. Agora levantando as mãos para terminar. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos, que nós somos nação. Com palma bem forte assim, ó. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Só você que está de pé, dê um aplauso a Ele bem forte, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ó, dá um abração do seu irmão aí e fala: ó, estamos de pé, estamos de pé. O Senhor te abençoe, meu irmão. Ah, bolo. Começa um pedaço de bolo, comer um docinho, não é não?